Olá, nono ano, aqui quem tá falando é a Thaís, professora de Geografia de vocês. Espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 sobre o Grande Mosaico Mundial. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar lá no Google Classroom ou Google Sala de Aula, tá? Estarei respondendo vocês lá através dos comentários. Bom, o que ficou faltando falar na aula passada foi sobre a diversidade de civilizações que nós temos no mundo, né? Eu falei da diversidade, mas eu não apresentei esse mapa para vocês. Vocês podem acompanhar até no livro, tá? Então, nós temos civilizações ocidentais, africana, islâmica, cínica, hindu, ortodoxa, japonesa, budista, latino-americana, né? Que somos nós, aqui no Brasil. E essas civilizações, principalmente com a intensa evolução da globalização, né, a intensificação da globalização, nós vamos ter muita troca de informações e culturas, tá? Então, da mesma forma que nós influenciamos demais culturas de outros países, nós também somos influenciados, tá? Conforme essa civilização e essa população ela vai crescendo, mundial ela vai crescendo, acaba despertando um interesse, uma preocupação sobre o meio ambiente, né? Porque cada vez mais há um aumento do consumo, da nossa sociedade de consumo, cada vez mais aumenta esse consumo, cada vez mais o objetivo dos países é obter lucro, né? Os países capitalistas. Então, acaba gerando consequências drásticas ao meio ambiente. Então, com a intensificação desses problemas ambientais, eles acabaram despertando a necessidade de uma conscientização ecológica a nível global. É nesse contexto que vão surgir as conferências internacionais, tá? Como surgiu a de Estocolmo, e elas são realizadas por meio de debates cujo objetivo principal é promover possíveis atitudes que contribuam para a preservação do meio ambiente. Então, em 1972, a gente teve uma realizada em Estocolmo, na Suécia, que foi o primeiro grande evento organizado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que discutiu as questões ambientais. E da partir daí, outros eventos, né, a partir dos anos, das décadas, outros eventos foram sendo necessários, né, e foram realizados, como a Eco 92, também chamada de Rio 92. Ela aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente aqui no Rio de Janeiro. Foi um encontro internacional para debater os problemas ambientais, tá? Esse evento ficou conhecido também como Rio 92, como eu já falei, e teve uma grande repercussão mundial, da qual participaram representantes de cerca de 176 países, tá? Além de ONGs não governamentais. Coloquei até o símbolozinho da época da Rio 92. Durante essa conferência foram discutidos os problemas ambientais existentes e suas possíveis consequências, além de ter feito uma análise dos progressos, né, relativos desde a primeira conferência, que foi realizada em Estocolmo, como eu já falei. Foram aprovadas 2 convenções durante a Eco 92, a da biodiversidade e a sobre as mudanças climáticas, como eu coloquei no próximo slide, que vocês vão ver. Mas também um outro documento muito importante, ele foi assinado durante esse evento, tá? Mas primeiro quero deixar claro que foi uma conferência voltada com o objetivo, né, de uma sociedade sustentável. E os principais temas abordados eu destaquei aqui no slide, né, o desenvolvimento sustentável, meio ambiente, ecossistema, desflorestamento, pobreza, consumo, né, e a conscientização, principalmente desse consumo e do uso dos nossos recursos naturais, né. Então, esse documento muito importante foi assinado durante essa conferência, durante a Rio 92 ou Eco 92, foi a Agenda 21, que foi um plano de ação com muitas metas, mais de 2.000 metas, que são recomendações, na verdade,
a serem atingidas para um desenvolvimento sustentável. Esse documento ele defende a ajuda dos países desenvolvidos àqueles países emergentes e subdesenvolvidos, tá? Além disso, há uma conservação ambiental do planeta que não pode ser alcançada sem o fim da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais, porque comida tem, sim, porém ela precisa ser bem distribuída, tá? Esse é o grande problema da fome no mundo, por exemplo. Então, são projetos de sustentabilidade, né, que foram elaborados para que a gente extraia os recursos da natureza, mas garantindo o sustento mundial sem prejudicar as gerações futuras e o meio ambiente, tá? Destacam-se principalmente, né, a conservação da biodiversidade, a universalização do saneamento básico e do ensino, tá, da educação, e que se tenha uma maior participação das ONGs, dos sindicatos e dos trabalhadores na vida da sociedade. Como eu já falei, foi aprovada a Convenção da Biodiversidade, mudança sobre o clima. Além disso, também teve a Carta da Terra, o Protocolo de Cartagena sobre a biossegurança, e posteriormente a isso também tivemos o Protocolo de Quioto. Essa imagem que eu coloquei do lado foi exatamente no dia, nesse período da semana dessa conferência, tá, da Eco 92. Bom, isso em 92, né? E o protocolo de Quioto foi uma conferência do clima, né, em 1997. Teve esse grande marco que foi o protocolo de Quioto, lá no Japão, exatamente para alertar sobre a importância de se reduzir a emissão de gases estufas, né, principalmente o CO2, de gases que são extremamente poluentes, tá? Mais uma vez, o efeito estufa é extremamente necessário para o equilíbrio da vida no planeta Terra, né? Para o equilíbrio da natureza. Porém, quando a gente tem um aumento muito grande desses gases poluentes, você acaba ocasionando um aquecimento global cada vez maior, né? E isso é muito preocupante, principalmente para gerações futuras. E nós já estamos vendo já as consequências atualmente, né? Então, nós precisamos sim reduzir a emissão desses gases estufas, desses gases poluentes. As ações principais desse protocolo foram, né, a reforma dos setores de energia e de transporte, o estímulo e multiplicação da utilização de fontes renováveis de energia, tá? Estabelecimento de limites para emissões de metano no tratamento de resíduos e sistemas de produção de energia, proteção de florestas, que as florestas nada mais fazem que seu papel de capturar o carbono, né? E a planta, né? Ela vai emitir o oxigênio, mas primeiro ela vai sugar o gás carbônico, né? Acabou que não atingiu seus objetivos, principalmente porque os Estados Unidos, né, o principal país, né, o país que mais se destaca no mundo, o país mais capitalista, ele acabou não aceitando, porque, gente, assim, para que você tenha uma efetiva diminuição na redução dos gases de estufas e efetuar essas ações todas, você acaba gerando custos e prejudicando, de certa forma, a produção, tá? Então, se a gente olhar até para essas imagens, a quantidade de gases poluentes nas chaminés das fábricas e o lixo, quando eu coloquei essa imagem do lixo, para demonstrar claramente do nosso consumo cada vez mais descontrolado da nossa sociedade capitalista. Os Estados Unidos não aceitou, não seguiu essas ações, tá? E a ausência de muitos países, esforços de muitos países membros para atingir essas metas. Então, os objetivos realmente não foram alcançados, o que é uma pena,
É claro que a gente tem sempre conferências ambientais, como depois a gente teve a Rio mais 20, por exemplo. Porém, as ações, né, efetivas é meio complicado. E fiscalizar também é bem complicado. Coloquei como desafios, né, a principal dificuldade para o cumprimento das novas metas dessas ações está na nossa mentalidade capitalista, como eu já falei, né? A gente precisava desconstruir primeiro o conceito da felicidade atrelada sempre ao consumo, né? Como se a gente precisasse ter tudo que nós gostaríamos de ter, todos os produtos, os alimentos, os produtos tecnológicos, ou roupas, os sapatos, como se isso estivesse atrelado ao conceito de felicidade, o que não é, né? Eu coloquei essa imagem representando a Agenda 21, que seria uma balança, né? Tentando equilibrar os nossos recursos, né? O naturais, né? O nosso meio ambiente e a cidade, né? A sociedade. Então, é muito difícil de chegar a esse equilíbrio, exatamente porque você tem nações que acabam não concordando exatamente para não se prejudicarem no quesito econômico, tá? Financeiro. Bom, nós tivemos também as metas do milênio. Em 2000, a ONU realizou uma Assembleia do Milênio e teve essa declaração com determinadas metas, né? Como acabar com a fome e a miséria, que se tenha uma educação básica de qualidade, que ela seja para todos, que se tenha uma igualdade entre os sexos e valorização da mulher, principalmente no mercado de trabalho, tá? Em meio a essa sociedade extremamente machista. Reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, né? E um desenvolvimento consciente, desenvolvimento em pró meio ambiente. Aí coloquei uma tirinha, né, que diz assim, são 2 peixes, né, boiando numa água extremamente poluída, imunda. Um deles vai falar, Eco 92, Rio mais 20. Aí o outro responde, o problema é que a soma dos discursos resulta sempre em atitude zero. Então, não adianta nós termos essas conferências, né, ambientais, vão lá os líderes, fazem aquela pose toda e no final não tem as ações, né? A atitude realmente é zero e quando se tem é muito pouca. Então a gente precisa olhar com mais cuidado, mais carinho para o nosso meio ambiente, tá bom? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Nós já encerramos o capítulo 2 e espero que vocês tenham gostado. Vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem e acompanhem também pelo livro, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem lá nos comentários no Google Classroom. Beijos!